Core. A Core é esse conjunto de pessoas interessadas em falar e em divulgar experiências bacanas de educação. Olha aí que legal. E se converge muito com a história da Neuroconnect, porque a gente eu vou até assim, rapidinho contar enquanto falta. Bom, já deu um tempinho, mas só para fazer esse link. A A gente gente dá 2 minutinhos, Adri, pode falar, porque as pode? pessoas estão entrando, sim, já são 19 horas, a gente dá mais 2 minutinhos para entrar no assunto sério, como fala o Fernando. Isso. Então, eu queria colocar é que eu conheço assim, o pessoal, somente, né, a Irene, né, que está à frente da Core, já faz bastante tempo, por conta que eu era, vamos dizer, a coordenadora, a gestora do projeto Cuca Legal. Não sei se vocês... Bruna, já tinha ouvido falar, Bruna, do Cuca Legal? Não? O Cuca Legal, porque acho que ficava mais no reduto, acho que de São Paulo, do estado de São Paulo, se bem que a gente ia para outros estados também. É que no Rio vocês também têm assim, o Rio Grande do Sul tem bases fortes também da psiquiatria, então por isso que eu imaginei, porque o Cuca Legal era um projeto dentro da psiquiatria da Unifesp, né? E eu, junto a um psiquiatra que fundou e eu como cofundadora, né, do Cuca Legal, a gente criou um trabalho de, vamos dizer, prevenção e promoção da saúde emocional e mental nas escolas. E eu fiquei uns 12 anos lá, e por isso que a Irene ia até o Cuca Legal, que era sediado dentro da Unifesp, dentro de um departamento lá da psiquiatria. A psiquiatria da Unifesp é cheia de casinha, né? Então, uma das casinhas nós ficávamos lá, que era um espaço de pesquisa, de interação, mas também a gente criava projetos e programas para levar para as escolas, para instituições, e a gente fez trabalhos maravilhosos lá, e depois nós, vamos dizer, fizemos essa spin-off, saímos de lá e montamos a Neuroconnect. E então aí eu e a Alcione estamos assim à frente no sentido de assim, né, de organizar, mas a gente também tem uma equipe que está junto conosco, né? Porque acho que aqui todo mundo já sabe que o mundo não é só, né? A gente está sempre conectado, e é assim que tem que ser, porque essa é a melhor forma, né, da gente poder criar as coisas que fazem sentido. Então, então essa é a história aqui da Neuroconnect. E Acho aí que podemos começar, porque são 19h03, as pessoas devagarinho agora vão entrando, mas até para a gente poder honrar aqui o horário né, com o pessoal, com os nossos panelistas aqui e os nossos convidados, né? Então, boa noite a todos. Passo para você, Adri. Você comanda aí. Então, tá bom. Então, começando. Bom, hoje nós temos a honra de estar aqui ao vivo, né, com a Bruna Velasquez. Bruna, você prefere que você tem um outro nome no meio, certo? Bruna Velasquez está certo de falar. Então, tá bom. Tá certo. Então, tá ótimo. A Bruna Velasquez é psicóloga, mestre e doutora em saúde mental, neurocientista e professora da UFRJ, dentre várias outras. Até é importante, eu vou sempre relembrar, nós deixamos dentro do site da Neuroconnect toda a formação dos profissionais que estamos convidando, porque é muito importante fazer jus a isso, né? Hoje a gente sabe o quanto que estudar, né, ter uma carreira sólida, importante, não é uma coisa assim simples, certo? E acho que a gente tem que honrar, mas só para não demorar aqui na minha apresentação, então ela é a Bruna, que já um pouquinho antes já até falou que foi orientadora da nossa outra convidada. Eu estou aqui para não falhar nas minhas apresentações, que é a Mônica Oliveira. Cadê? Mônica, tá aí, a Mônica sempre sorridente, e professora, aliás, doutoranda, né, Mônica, da Fiocruz, tem feito uma pesquisa fantástica
da aprendizagem infantil ao ar livre junto à natureza, dentre várias outras outros créditos aqui, que esses créditos todos estão no site da NeuroConnect e as pessoas estão visitando muito por lá. Então, acho muito bacana saber todo o percurso de cada uma de vocês, que nos está dando assim, esse enorme prazer, essa honra de dar o seu tempo, além do seu conhecimento, para esse bate-papo em torno de um tema que esta pandemia deixou ainda mais evidente, que é a natureza no desenvolvimento do cérebro da infância e na adolescência. Porque hoje em dia a gente vê, por muito tempo, eu, pelo menos, dos meus estudos, eu via sempre aquele binômio, né? Nature or nurturance, né? A gente ficava sempre amarrado nisso. Assim, a primeira vez que eu estudei, fiz um curso de neurociência, faz 30 anos atrás, foi na Columbia University, que nem tinha, chamava até era neurocognição, era muito ligado ao modelo ainda, vamos dizer, do computador, e tinha ainda esse duelo aí, né? E hoje, agora a natureza está entrando num outro lugar. Primeiro que hoje sabemos mais sobre o cérebro, seu funcionamento, e a ponto da gente poder fazer conjecturas, né, e evidências, como vocês mesmo aqui já apontaram, que já foi até, né, Mônica e Bruna, o artigo já foi publicado ou vai ser publicado? Foi publicado essa semana. Nossa, olha que presente para a gente falar com vocês da semana de publicação. Nossa, que bacana. Então, eu só chamo atenção para essa temática, que é essa natureza ou ambiente versus ambiente, né? Porque eu tenho certeza que vocês, nos estudos de vocês, vamos dizer, se pautaram ou se esbarraram muito nisso. E até para a gente trazer para os nossos internautas aqui informações que agreguem ainda mais esse conhecimento, né, de aprofundar a relação entre essas questões que como, vamos dizer, fazem parte da mesma... Oi? Eu acho que não é nem os dois lados da mesma moeda, né? Porque eu acho que esses lados são tão imbricados. Então, eu sempre inicio com uma questão para começar, né? Depois a gente faz assim. Até te interromper, eu acho que as pessoas, o Fernando estava se apresentando, nem todo mundo tinha entrado. É verdade, 19, é verdade. Né? Então, também convidamos aí o Fernando Leão, né, que é embaixador da CORE, está à frente dos Centros de Estudos Budistas. Né, Fernando? Seja muito bem-vindo, né? Convidamos, porque a gente sabe que você também está muito relacionado com esse tema, para você poder aqui também nos ajudar nesse bate-papo sobre esse tema tão importante, né? Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Alcione, pelo convite, né? Na verdade, eu venho aqui, né, como embaixador da CORE, que é a Comunidade Reinventando a Educação, e a minha atuação hoje na educação está ligado ao Instituto Caminho do Meio, né, que é o braço leigo, não religioso, do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. O Instituto Caminho do Meio hoje ele é o gestor de 2 escolas, né, no Brasil. A Escola Caminho do Meio, na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e a Escola Vila Verde, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, em Goiás. A Escola Vila Verde, né? A Escola Vila Verde, em 2015, ela foi reconhecida pelo MEC como referência em educação e criatividade na educação, né? Por conta dessa nossa abordagem educacional baseada nesse tripé, né? Que seria a metodologia de projetos, as questões ligadas ao meio ambiente e os estudos ligados ao mundo interno, ao psicológico das crianças. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, Bruna, se você quer fazer alguma colocação aí inicial, por favor, algo que você acha importante trazer desde já, antes do nosso bate-papo, por favor.
Então, Adriana, novamente agradecer pelo convite, né, num momento tão importante. Né? Eu não consegui essa semana, né, nas últimas semanas, acompanhar todo o evento, porque eu estou numa situação complexa aqui em casa com um bebê, né, que já não, dizem que não é mais bebê, é pequeno menino, né, de 2 anos e 1 mês, mas, enfim, demanda de uma forma absurda e sem ajuda, enfim, mas é alguma coisa que, assim, eu senti por não ter podido acompanhar. Mas quando você estava falando, né, sobre essa diferença, né, entre nature e nurture, né, a questão do ambiente, da biologia, eu fiquei pensando exatamente no momento que a gente vive, assim, desde sempre, né? Eu vou dizer que é uma questão cultural, mas que se intensificou nos últimos 20, 30 anos, que é a nossa desvinculação da natureza, né? Então, o entendimento do homem, o ser humano, como sendo alguma coisa à parte. A gente não faz parte dessa natureza, a gente não está inserido na seleção natural e em todo, né, a ideia de um ambiente. E a gente vive essa divisão, né, que é uma divisão entre saúde e educação, entre o que é cognitivo, o que é motor. E a gente não tem nenhuma palavra para conseguir entender que nós somos um ser integrado e que a gente depende dessa natureza. Né? Então, né, como a gente estava falando antes, em 2016, a Mônica me apresentou esse tema. E como eu acho que grande parte das pessoas, na época até hoje, olharam assim, gente, que coisa estranha, isso existe, isso não faz o menor sentido. Mas a Mônica, desse jeito, né, ela me fez me apaixonar pelo tema. E aí, veio, né, a gente fez um evento muito legal em 2018, presencial ainda, né, mas eu acho que tomou muita força nesse período de 2020 e 2021. Principalmente quando eu me vi trancada com um bebê de 1 ano na época, né, e eu senti as alterações comportamentais dele. Né? Era muito mais do que vivenciar a teoria, do que ler um livro ou fazer uma pesquisa sobre. Aquilo estava me afetando diretamente. Né? Tanto que depois de 6 meses de pandemia, eu decidi, não, eu vou ter que ir para a pracinha, vou brincar com ele lá, é um lugar ao ar livre. E o quanto isso mexeu no desenvolvimento dele em termos de aceleração. A gente teve ali um período realmente de pane, vamos dizer assim, né? E o quanto isso me fez me tornar cada vez mais apaixonada pelo tema nesses últimos, né, 1 ano e meio, vamos dizer assim. Com certeza. E acho que a relação da natureza, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente, ela é importante de qualquer forma, mas isso que se colocou é bastante importante, que é o fato do que a gente viveu, o fato de termos vivido agora essa questão. Hoje, acho que todas as cidades já passaram por este... como é que fala? Essa situação de chegar no nível de realmente ter você não poder ter o contato do confinamento, obrigada, do confinamento, do lockdown. Eu acho que a gente chamou mais atenção para isso, como chamou mais atenção vários outros aspectos da nossa natureza. Né? Você sabe que eu várias vezes que me chamaram para fazer palestra, fazer uma live e tal, eu tive que resgatar a ideia do cérebro reptiliano, do cérebro límbico, que é até uma coisa já antiga, né? Mas para as pessoas poderem entender o quanto que elas são afetadas, porque às vezes as pessoas falam, mas por que eu estou sentindo isso? Eu falei, queridos, vocês são humanos e humanas, tem toda uma historinha, a gente tem lado animal, não é nem lado, né? A gente tem isso dentro de nós, né? Então, e aí quando eu chego e acho a Mônica, né, que eu estava buscando mesmo alguém que fizesse essa ponte, esse estudo de uma forma tão cuidadosa, né, como eu vi que vocês estão fazendo. Achei na internet o tal do déficit né, do contato com a natureza, aliás, o transtorno do déficit de natureza, porque hoje em dia tem transtorno de tudo, né? A gente tem as modas, né? E eu estou falando dessa forma que é até para a gente ironizar mesmo e para a gente poder refletir, né? Será que a gente está tão... será que as crianças há pouco tempo todas estavam com transtorno do déficit de atenção? Será que todas são disléxicas? Será, né? Acho que a gente tem que repensar para algumas coisas que de fato nos fazem falta. Né? E aí vem a Mônica Oliveira,
que traz esse estudo e esse olhar e esse encantamento, né, como a Bruna também bem colocou, com relação ao resgatar a natureza no processo do desenvolvimento dessa criança. Então, Mônica, para você agora. É com você. Obrigada, Adriana. Agradecer também a Rosângela, né, que trabalha com vocês e que foi muito querida durante esse período aí, né, do convite. Eu não podia deixar de agradecer logo no início. Graça, muito obrigada. E muito do que o que me motiva hoje, né, para estudar esse tema, para pesquisar, para empreender, né, realizando várias ações também nesse sentido, relacionado a essa interação da infância e natureza, me engajando em movimentos, né, dando apoio no que eu posso para ajudar nesse desemparedamento da infância, né, esse emparedamento artificial e digital em que a gente, né, se colocou e que muitas crianças tiveram ainda... se agravou ainda mais, né, porque o confinamento ele já existia antes da pandemia, né? Essas crianças já passavam 6, 8 horas confinadas, né? E isso fez agravar, porque agora são 24 horas do dia confinadas, né? Então, isso tudo no início dessa pandemia eu comecei a me preocupar, porque eu já vinha estudando as infâncias, porque são várias infâncias nesse nosso Brasil de Brasis, né? São muitas realidades. E eu trago isso da minha origem mesmo, né? Então, eu nasci na região amazônica, né, onde eu vivi a maior parte da minha vida. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu recebi um convite de trabalho para cá e também resolvi me dedicar, né, a estudar aqui. E eu trago isso, né, da minha infância, né, da minha relação com a natureza, que foi proporcionada pelos meus pais, né, que sempre me levaram para os ambientes naturais, né? Tudo bem que eu vivia numa região rica em biodiversidade, mas quando eu saí de lá da região, que eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiquei muito assustada, né? Que é o que confina muitas pessoas, que é a insegurança, né? O medo de estar na rua, o medo de estar nos ambientes, o medo de ir para uma praia, né? E esse confinamento começou a me adoecer, que eu não estava sabendo lidar com o estresse, né? E eu já vinha assim de uma trajetória profissional de pouco mais de quase 30 anos trabalhando com gestão socioambiental. E eu também começava a perceber o quanto os meus colegas de trabalho, que eram oceanógrafos, biólogos, né, profissionais da área de meio ambiente, estavam desconectados também, né? E aí eu levei isso conversando com a minha filha. Hoje minha filha tem 25 anos, né, mas na época ela tinha 17 para 18 anos, e compartilhando com ela essa minha inquietação, né, falando para ela: poxa, minha filha, eu queria... as pessoas não conseguem estar mais sensibilizadas, né? Porque a gente acha que a natureza está aí para servir a gente, né? Para vestir a gente, para alimentar a gente, para a gente se deslocar de um lugar para o outro, né? A gente não enxerga a natureza como sujeito. Muitos de nós não enxergamos a natureza enquanto sujeito de direito, né? Com todo um ecossistema que ela tem de vida própria, né? São muitos indivíduos que existem nessa natureza e muitos de nós não enxergamos essa natureza como sujeito. E eu levava essa inquietação para minha filha. Aí eu falava com ela: poxa, minha filha, será que eu vou ter que fazer um trabalho Porque eu já estava fazendo um trabalho com os alunos de graduação de faculdade de negócio também, porque eu trabalhava no mundo corporativo, né? Isso há 6 anos atrás.
E aí ela disse, aí eu falei, minha filha, será que eu vou ter que trabalhar primeiro com o ensino fundamental, fazer alguma coisa no ensino fundamental? Aí ela disse, não, mãe, é bem antes, eu vou te apresentar uma pessoa. E aí ela me apresentou o Manuel de Barros, né? Ela com 18 anos e eu com alguns anos a mais, né? Ela foi e me apresentou Manuel de Barros. Eu falei, gente, quem é esse homem maravilhoso? Né? Eu fiquei assim encantada. Gente, virou a chave assim, na hora, virou a chave da minha vida. Eu falei, aí ela falou, mãe, é aí, é com as crianças. Se a senhora quer ajudar a construir algum processo de mudança, é com as crianças que a senhora tem que começar. Gente, aí ela, na sequência, ela me apresenta para um neurocientista, que foi dar uma aula na escola dela, e ela ficou encantada com o neurocientista, ela falou, mãe, tu tem que conhecer. E aí ela me levou numa palestra com Stephen Heaven, que é um neurocientista da UFRJ, né? E alguns de vocês devem conhecer, e eu me apaixonei pela neurociência. Eu falei, gente, o que é isso? E aí foi que eu fui buscar o que tinha de especialização nessa área, né? Eu vinha da área de gestão, já tinha feito pós em meio ambiente, mas o que eu entendia de educação era muito voltado para os projetos socioambientais. Então, eu fui procurar me qualificar, né? Fui fazer alguns cursos na área de educação e vi o curso da Bruna em Neurociência Aplicada à Aprendizagem. Aí, com a palestra do Steven, despertou esse meu interesse para entender esse sistema sensorial e a memória de longo prazo. Então, eu cheguei com esse discurso na pós para a Bruna, né? Bruna, eu quero entender como é que funciona o sistema sensorial e a memória de longo prazo. Por que as minhas lembranças, né, o cheiro da chuva, o som da chuva, os aromas das frutas, né, da Amazônia, que são tão presentes na minha vida e tal, como é que funciona isso? Como é que funciona isso, né, no nosso cérebro e tal? Ela falou, olha, Mônica, para você entender isso, tem um processo, né, que vem bem antes. Então, tem aí a atenção, né? Tem aí a emoção, tem todo um processo de uma interação cognitiva e emocional que é preciso a gente entender, né? E aí a Bruna, desde então, né, vem me orientando, mesmo depois que eu fui para o mestrado estudar desenvolvimento cognitivo e regulação emocional, a Bruna sempre colaborando com a minha pesquisa, né? E nesse contato com o mestrado, com desenvolvimento cognitivo e regulação emocional, eu conheci uma prática meditativa que é conhecida também, que é a atenção plena. E nessa época eu desenvolvi uma oficina que eu levei para as escolas, porque eu queria trabalhar com a infância, com a primeira infância, mas eu via também que as crianças do ensino fundamental precisavam se reconectar à natureza. E eu encontrei na prática, nesse tipo de prática meditativa, uma oportunidade de criar mais um instrumento de reconexão. E aí eu desenvolvi uma oficina com atividades lúdicas que eu passei a circular nas escolas aqui do Rio de Janeiro, né, de ensino fundamental, ensino médio e na faculdade particular. Aí eu fazia esse trabalho, né, com os professores, com os alunos e com as crianças maiores, e com as crianças menores, através de um movimento que a Bruna é madrinha aqui no Rio de Janeiro, que é o No Quintal da Nossa Casa. E aí a gente passou a fazer encontros de natureza em família, porque a gente acredita também que esse contato na natureza, com a família, ele fortalece, sim, os vínculos afetivos com a natureza e com a família, né? Que você, com essa mãe ou com esse pai que está ali naquele ambiente imerso, né, desconectado de outras coisas que não interessam e conectadas com aquele ambiente que ele acaba te atraindo, né? Ele é muito magnético, né? No momento que você está na natureza, são muitos estímulos maravilhosos, naturais, que estão ali te atraindo.
Então, a gente acredita muito no desenvolvimento sensório-motor, né, no desenvolvimento cognitivo, mas principalmente no fortalecimento dos vínculos afetivos. E aí a gente tem estudos que já apontam, né, o quanto, através do fortalecimento dos vínculos, né, você está produzindo mais oxitocina, né, que é um neurotransmissor voltado para essa relação de amor, essa relação de afeto, né? E outros neurotransmissores que acabam sendo liberados durante esse contato com os ambientes naturais e com as pessoas que a gente tanto ama. Se vocês deixarem, gente, eu vou falando aqui, contando histórias, vocês nem imaginam. Ai, mas uma delícia, porque você trouxe o contexto, né? Você trouxe o histórico de por que aliás, por que você está aqui hoje, né? Quer dizer, olha que legal, eu não sabia que, para mim, você sempre esteve na área da educação. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, acho que de repente é mais para a Bruna, vamos ver o que vocês acham. Porque a ideia, né, dessa jornada é justamente a gente trazer a importância da ciência, né, para a educação e, sobretudo, que a gente possa dar alguns pitacos de informação que elucidem as pessoas para diferenciarem aquilo que é fato, aquilo que procede, igual a Mônica acabou de colocar, o quanto que algumas atividades fazem com que o cérebro produza mais ocitocina, que na verdade não é nem o cérebro, né? Eu agora me troquei aqui. E que a gente possa focar um pouco mais vamos dizer, em discriminar aquilo que é fato e aquilo que não é fato, né, que a gente brinca que é fake. Então, agora eu te pergunto, Bruna, o que a gente pode falar para os professores, para as pessoas que estão lidando com as crianças, como que a gente pode falar com esse professor da importância da natureza, o que de fato tem, né, para a gente colocar a natureza dentro do contexto da sala de aula, dentro do contexto da escola, né? E para os pais também, logicamente, né? Uma coisa, Adriana, que a gente começou já falando, tem a ver, primeiro, com um excesso de medicalização da infância e da escola. Isso acontece já, né, há algumas décadas, a ideia de que a gente, por isso o tal do nome, né, o transtorno déficit de natureza, que não é um transtorno, ele não existe em termos de ser catalogado, mas vem com a ideia de que a gente está transformando comportamentos naturais de uma... Porque vamos pensar, né, até o termo emparedamento é muito interessante, porque as crianças, elas ficam enjauladas, né? Eu tenho 3 gatos, né? Tenta colocar esse gato numa caixa para levar no veterinário. É um drama, né? Então, quando a gente pensa, né, em olhar para uma criança que está dentro da sala de aula, completamente ativa, se mexendo, hiperativa, ou que está desatenta, né? Aí vem a ideia do TDAH, ou uma criança que não consegue, né, aprender a ler, por exemplo. Então tem algum transtorno de linguagem, algum transtorno de aprendizagem. Ao invés da gente olhar para essa criança e pensar em quais das fontes, digamos assim, ou das etapas do processamento, né, a Mônica trouxe, nos sistemas sensoriais, né, a formação de uma memória, o processo atencional, que eu falei no vídeo, né? Então, como é que eu vou conseguir, com um ambiente completamente poluído, entre aspas, no sentido de que uma sala de aula, você tem várias outras crianças em torno dessa que está com dificuldade ou que não se adaptou a esse ambiente, você tem uma professora ou um professor, você tem janelas passando lá fora ou paredes com informação, então aquela criança ela está o tempo todo sendo bombardeada de informação e dificilmente as informações, digamos assim, adequadas ou aquelas que se pretende que ela registre, elas estão seguindo o caminho adequado, né? Ou o caminho esperado das etapas de processamento. Quando a gente fala em natureza,
em ambientes abertos e não poluídos, né? No sentido de você não ter muito som, poluição, carros, enfim, né? De natureza. Então, uma praia, uma montanha, um parque, né? Uma praça com área aberta, isso faz com que a criança, primeiro que ela consiga se expressar, né? Eu gosto muito de um termo que na primeira infância normalmente as pessoas falam estimulação, a criança tem que ser estimulada. Só que esse termo me passa muito a ideia de passividade, né? Eu gosto muito do termo experimentação, que a criança ela precisa experimentar, né? Ela vai formar uma memória a partir do momento que ela interage com o ambiente dela. Ficar sentada numa sala olhando para o professor não envolve isso, mas quando você coloca ela numa floresta ou num campo aberto ou numa praia e deixa ela explorar o mar, a areia, as plantas, ela experimenta, ela registra a informação sensorial, essa questão do vínculo afetivo é sensacional. Eu não encontrei até hoje, até por uma questão metodológica, estudos específicos de neurociência e vínculo afetivo com natureza, mas existem, né, vários artigos e tem muito material falando de vínculo afetivo e natureza a partir da visão da psicologia, da saúde mental. Né? Essa construção de vínculos com outras crianças, com o professor, se você inserir a família, melhor ainda, porque você força uma interação, uma conversa, um diálogo. Então, a gente está falando de um ambiente extremamente rico, onde, através de diversas vias, você vai ter tudo aquilo que se espera em termos estruturais de um processo educacional escolar. Formação de memória, registro sensorial. Ela vai ter a capacidade de reconhecer e experimentar diversas texturas, diversas cores, né? Talvez não formalmente, mas ela vai, a partir dessa experimentação, produzir aquilo que é formal. Então, a natureza, ela traz essa riqueza e aí, inclusive, diminuindo, né? A Mônica trouxe a ocitocina, que vai contribuir também para a diminuição do cortisol circulante. Então, uma criança num ambiente desse, onde ela é obrigada a ficar sentada, ou ela tem uma estimulação excessiva, onde ela está ali passivamente recebendo, ela vai tendo, né, fisiologicamente, o que a gente vai encontrando é um aumento de nível de estresse. Ela está ali, né, literalmente sobrecarregada. O sistema, né, sensorial, o sistema atentivo, eles estão sobrecarregados. E aí, quando a gente fornece essa calmaria, o que você vê é uma diminuição dessa sobrecarga, uma diminuição do estresse e uma possibilidade de aprendizagem. Então, esse termo, né, o transtorno déficit de natureza, ele vem trazer essa ideia de que, já que é para a gente transformar tudo em transtorno, vamos começar a olhar essa criança que ela está sendo emparedada, enjaulada, e aí a gente começa a tentar enquadrá-la num ambiente que não é natural do desenvolvimento, assim como não é natural hoje a gente estar afastado, né? O ser humano, como um animal social, ele precisa estar junto em situação de perigo, que a gente não pode hoje, né, estar se aglomerando e se juntando e se abraçando, vem cá, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A criança, ela não está no ambiente natural dela, uma sala de aula toda fechada, né? Então, aquelas que não se adaptam, elas não têm um transtorno. É que algumas conseguem se adaptar, outras não. E essas, assim como as que se adaptam, precisam ter outras opções de aprendizagem e de experimentação também. Então, acho que essa é a principal forma, se a gente parar para pensar em como a natureza, né, pode entrar na vida dos professores. Fala, Mônica. Eu acho essa questão da experimentação bem importante, né? Do professor também se colocar nessa experimentação, né? E se colocar nessa experimentação a partir do momento que ele disponibiliza dá essa oportunidade para essa criança estar nesse ambiente, nesse pátio mais rico em natureza. E se esse pátio não é rico em natureza, como na maioria das escolas não é, e nem sequer tem o pátio, que esse professor, esses educadores, porque aí entra também toda uma comunidade, né, que envolve a família, comece a mapear esses territórios educativos naturais, para
proporcionarem esses ambientes naturais. É um terreno baldio, é uma praça que precisa ser revitalizada, né? Então, vários atores aí precisam ser envolvidos para que a gente possa oferecer essa oportunidade desse espaço para essa criança, né? E pensando nesse espaço para essa criança, a gente fala no brincar, na importância do brincar, o quanto brincar ele é importante para essa aprendizagem dessa criança, para esse desenvolvimento dessa criança. Brincar é muito sério na vida de uma criança, né? E é fundamental na nossa vida. A gente, enquanto adulto, a gente tem que se entregar à brincadeira, sabe? E às vezes a gente se esquece disso, né? É verdade. Mônica, eu quero ver agora como é que o Fernando vê isso, porque assim, acho que a Bruna traz bastante as questões da neurociência, de todo o desenvolvimento, o processo de maturação, os estímulos que eu adorei, como ela colocou a parte experimentação em vez de estimulação. Adorei, Mônica, porque simplesmente você está falando exatamente aquilo que é, porque o estímulo vem com a experiência, né? Então, com a experimentação, fantástico. Então, trazer assim, e Mônica está trazendo bastante o foco, vamos dizer, no lúdico, do brincar e da relação dessa natureza. Agora, queria ver o Fernando, que acho que de repente vai trazer um lado do social. Estou curiosa, Fernando, como que você vê? É muito rico, né? A gente vai ouvindo assim a Bruna, a gente ouve a Mônica. Meu caderno aqui já está cheio de anotações, né? Eu sou aquele estudante que gosta de escrever, né? Então fica tudo anotando aqui, tem um monte de coisas. E eu gostaria de trazer como contribuição a minha experiência como professor em cima da fala da Bruna, da Mônica, né? Com essas crianças, né? É muito interessante, né? Quando a Bruna fala sobre o excesso dos transtornos diagnosticados e, consequentemente, medicalizados que a gente tem, né? É muito interessante, assim, porque você pega uma criança, né? Vou contar uma historinha rápida. Eu era diretor na Vila Verde, chegou uma mãe para mim, que é uma aluna nova fazendo matrícula, e na Vila Verde existe esse processo de matrícula, que é uma entrevista com a família, que dura mais ou menos 1h30 de entrevista. Então, uma longa entrevista, um longo bate-papo. E a primeira coisa que a mãe chegou falou assim: professor, olha, a minha filha ela tem hiperatividade, viu? Eu falei: é mesmo? Ela é, né? Eu falei: puxa vida, ela toma algum remédio? Ela falou: não, saiu o laudo no final do ano, eu estou esperando ela começar as aulas para poder dar a medicação para ela. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, traz ela sem medicação, deixa ela 1 mês aqui com a gente, sem medicação, e daqui a 1 mês a gente conversa. Beleza? Beleza. Passado 1 mês, né, ela veio, eu falei: olha, eu tenho uma notícia para você, né? A tua filha, ela não tem hiperatividade, ela tem outra coisa. Aí a mãe já regalou um olho assim: uau, vai ter um outro diagnóstico para minha filha, que maravilha, né? Eu falei assim: ela perguntou, sim, o que ela tem? Eu falei assim: ela tem 8 anos. Né? Porque é inacreditável que a gente queira que uma menina de 8 anos se comporte de ficar, sei lá quanto tempo, 4 horas, 6 horas, sentada passivamente numa sala de aula, olhando o professor e fazendo cara de que está entendendo e ouvindo o que aquele cara está falando. É muito louco isso. Né? Eu sempre, lógico, existe o lado patológico, existe a hiperatividade, existe, não estou negando. Agora, que todas as crianças laudadas como hiperativas são hiperativas, não são. Eu sempre dou esse exemplo quando eu estou assim, meio acadêmico, assim, né? Uma brincadeira que todos nós já fizemos. Pega uma corda, amarra uma pedra ou algum peso numa ponta da corda e começa a rodar. Né? Ela está rodando. Se você pega a ponta da corda e começa a puxar, diminuindo a corda entre a sua mão e a pedra, quanto mais você puxa, o que vai acontecer com essa pedra? Ela vai rodar mais rápido. Quanto mais curta for a corda, a pedra vai ficando enlouquecida ali na ponta.
Quanto mais estreito é o local de movimentação de uma criança, mais enlouquecida ela vai ficar. Enlouquecida no bom sentido, né? Mais agitada ela vai ficar igual o gato da Bruna na caixinha para o veterinário. Agora, por que a criança é obrigada a ficar num ambiente não natural? A gente vai ter que dar um remédio para ela se adaptar a alguma coisa que não é natural? Que absurdo, que horror. Triste a sociedade que precisa medicar crianças para se adaptarem a uma situação não natural, né? A questão do experimentar que a Bruna e você também, Adriana, trouxeram, né? A gente vê assim, criança pequena, é muito legal criança pequena, assim. E quando ela vê uma coisa nova, a primeira coisa que a criança pequena faz quando vê qualquer coisa nova, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai pôr na boca, né? O que mais se fala para a criança pequena? Bruna, você que está com uma criança de 2 anos, você vai entrar no teu software. Tira isso da boca, menino, né? Porque é isso. Ainda mais no meio da pandemia, né? Ainda mais no meio da pandemia, é verdade, né? Então, veja, né? Em espanhol, saber e sabor têm sentidos muito próximos, né? Quando a gente prova alguma coisa, né? A gente, falando em espanhol, a gente prova alguma coisa que lembra, né, um outro sabor, a gente fala que sabe a alguma coisa, né? Né? Sabe a chocolate, mas não é bem chocolate, né? Saber e sabor são muito próximos. Experimentar é essencialmente o processo natural da coisa, né? Eu acho que isso é importante. Lógico, cuidar para que ele não fique pondo a maçaneta do vizinho na boca, enfim, nada disso, principalmente em termos de pandemia e de isolamento físico, né? Isolamento físico não é isolamento social, né? Estamos todos aqui socialmente reunidos através da telinha. A gente está separado fisicamente, né? Quando a Mônica fala de territórios educacionais, isso é um assunto que me aquece o coração, né? Existe esse conceito, né, da cidade educadora, né, que é um conceito que na educação a gente trata muito, na educação civil básica, que eu tenho, né, locais não escolares que podem ser usados como locais de aprendizado, né? E tem aquela frase que eu gosto muito do Paulo Freire, né, que ele fala no seu livro Política e Educação, né, e que ele fala algo mais ou menos assim, né? A cidade somos nós e nós somos a cidade, né? O tipo de cidade que desejamos depende do tipo de pessoas que queremos ser, né? E o tipo de pessoas que queremos ser depende essencialmente das escolas que iremos construir e frequentar. Assim, se eu tenho uma escola, como a Mônica falou, que tem um pátio que não é um pátio, né, que é um cimentão, que não tem nada de natureza, isso tem um significado, tem uma intencionalidade, tem algo que eu preciso pensar sobre isso, né? Eu tenho que dar esse espaço do brincar com as crianças, né? Ultimamente vem se falando muito, né, nos ambientes pedagógicos do livre brincar, né? Existe essa expressão. Amigos, né, tem pedagogos, com certeza. Eu detesto essa expressão, livre brincar, né? Porque eu sou do tempo que Milor Fernandes, aquele cartunista famoso, chargista maravilhoso que o Brasil teve, né, ele tinha uma página na revista Veja que o título era Livre Pensar é só pensar, né? Então, parafraseando aqui Milor Fernandes, livre brincar é só brincar, né? Porque brincadeira com intenção deixa de ser brincadeira, vira exercício, vira qualquer coisa. O brincar, ele necessita essencialmente desse espaço da criatividade, da curiosidade, do inventar regras que ninguém pensou, e aí eu invento, e aí eu faço. Tudo isso é brincar. E tudo isso é parte fundamental do processo dessa criança e desse jovem, né? Isso que você está falando, Fernando, desculpa, achei que... Não, adorei, porque você está linkando com algo que é essencial da nossa conversa, que até quando a Bruna fez o vídeo, quando a Mônica fez o vídeo, e a outra Mônica, né, que não está aqui com a gente, mas que também
mostrou aqui a importância desses aspectos do brincar, o quanto que os pais também precisam dessa escuta, porque senão a gente está falando aqui, né, para os professores que estamos trazendo essa anuência, né? Olha, gente, a gente não tem que só... A criança que tem 8 anos, ela tem 8 anos, né? A que tem 99, a gente está falando, então, da importância do que é o amadurecimento, do que é o desenvolvimento, que às vezes a gente não consegue pular etapas, nem acelerar, ainda mais hoje em dia que a gente sabe que... Outro dia eu li que uma criança que nasce agora vai viver até 150 anos, quer dizer, o que a gente está querendo diminuir ainda mais a infância para trazer ainda mais repercussão negativa, porque eu não conheço jovens que tiveram as suas infâncias diminuídas, cortadas, que não tiveram, vamos dizer, entre aspas, sequelas desse processo, né? Então, eu acho que o que a gente está falando aqui tem que ser algo da escuta do coletivo, né? Para os professores, para a escola, para os pais dessas crianças, né? Que a natureza, o natural, a brincadeira, né? O brincar é parte essencial de ser criança. Então, não dá para você tirar isso e colocar isso em alguns momentos que é tipo, como é que você falou, Fernando, do brincar? Brincadeira, como é que é brincadeira? Fingida. Isso. Quer dizer, né? Não, eu vou querer dirigir até a brincadeira da criança. Pera, né? Agora, eu acho que tem uma questão que é bem importante para todos nós, né? Todos nós que estamos aqui, e a gente tem conversado muito com os professores, né, na Conexão Natureza, que é um coletivo que eu faço parte, e a importância da nossa reconexão com a natureza, porque enquanto a nossa natureza que eu falo não é a natureza do meio ambiente, é a nossa natureza. Então, enquanto a gente não estiver reconectado com a gente, né, a gente não vai conseguir perceber o ambiente que está no entorno, né, as necessidades dessas crianças, as nossas próprias reais necessidades. Então, a gente faz sempre num processo formativo, que é outra coisa muito importante, porque não adianta... agora, né, tem um discurso de que a gente vai ter uma nova escola, né? Que aí os professores agora vão dar aula do lado de fora. Mas não adianta esse professor não estar preparado para estar do lado de fora e ele ir para o lado de fora reproduzindo o que é dentro de sala de aula, que foi o que aconteceu há 100 anos atrás na pandemia da tuberculose na Europa. Se vocês forem ver aí no Google as fotos, os professores tiravam, né, as mesas, o quadro negro, colocavam do lado de fora e a aula que tinha dentro tinha fora. E os primeiros movimentos de retorno às aulas na Europa já foram nesse mesmo esquema. Sabe? Então, é preciso que esses professores estejam preparados para estar do lado de fora. E antes deles estarem do lado de fora, é importante que se faça um trabalho de autocuidado com ele, sabe? Ainda mais nesse momento pandêmico, né? Quantas perdas aí, quantos lutos todos nós não estamos tendo que lidar, né? Então, para que ele possa estar fortalecido, estar preparado até para lidar com o luto também das crianças, né? Muitas crianças se tornaram órfãos, né? Com essa pandemia. E é preciso fazer todo um processo de formação, de qualificação desse profissional para que ele realmente possa oferecer para essa criança esse brincar, esse contato com o ambiente natural, né, de uma forma realmente rica, né? Tem um ponto... Obrigada. Oi. Posso falar, Adriana? Sim, eu interrompi assim, porque às vezes dá um atraso. É verdade, perdão. Eu ia só depois falar com a Alcione, que depois a gente vai deixar perguntas para os internautas, tá? Mas, por favor.
Não, que um ponto que o Fernando e a Mônica falaram, o Fernando começou falando, que eu acho que é interessante, aí eu vou começar com uma experiência minha. Antes da pandemia, meu filho chegou a ficar 1 mês na creche, né? Então, com 1 ano, eu coloquei ele na creche, e aí, com 1 ano e 1 mês, fechou tudo. E o processo de buscar uma creche aqui perto de casa foi bem complicado. Primeiro, porque somente uma tinha realmente uma estrutura onde se buscava a integração com a natureza. Não só a integração, não esse processo que até que a Mônica não era levar o quadro, né, para fora e é isso, então é o máximo que eu consigo. Era realmente a ideia de construção de uma horta, de experimentação, enfim, algo. Só que era uma creche, ainda uma creche caríssima e não foi possível. Então, o primeiro ponto, só que a creche ela vai responder à demanda, a creche e a escola como um todo, a demanda daquela comunidade, né, daquele ambiente ali. Uma foi muito interessante, né, que eu via as mães ali, os pais, né, falando de meu filho tem 4 meses, eu quero saber como é que tá a aula de inglês dele. Assim, gente, 4 meses. Como assim? Primeiro que a professora não é uma professora nativa, já começa por aí. Segundo, o que uma criança de 4 meses, o que esses pais acham, né, que ela vai se beneficiar? Então, você tem uma cultura mesmo de currículo da criança. Né? Pais, a Adriana falou da questão de antecipar etapas, pais querem que crianças comecem a escrever com 4 anos, sem existir uma estrutura. Né? E a gente não está falando se ela tem maturidade emocional somente, porque a maturidade emocional, estrutural e motora vai depender de uma estrutura de desenvolvimento do sistema nervoso. Então, é mais do que necessário, porque a gente começa a ver muitos professores com a formação, com o conhecimento, mas eles chegam para a família, para a criança, e ele quer saber. E aí as escolas vão contratar aquilo que é a demanda, porque, infelizmente, a gente está falando de um mercado. Então, o pai vai procurar, eu quero saber se a escola é bilíngue, se meu filho vai fazer sei lá quantas atividades, né? A ideia do termo brincar livre. Eu entrei em desespero durante meses aqui em casa, né? Procurando atividades para fazer com uma criança de 1 ano e 1 mês, 1 ano. Eu cheguei assim, gente, eu não sou essa pessoa, né? Ele vai brincar, eu vou entrar na brincadeira dele, porque eu não vou ficar aqui estruturando, tendo que trabalhar, tendo que fazer comida, cuidar da criança, estruturando tarefas pedagógicas, porque eu não sou pedagoga, eu não sou professora, enfim, eu sou outra coisa, eu sou uma mãe. Então, que tal ele brincar e eu entrar na brincadeira dele? Mas a gente vê essa ideia da construção de currículo e os pais colocando essa demanda. A criança tem que fazer a natação, tem que fazer inglês com 4 meses de idade, ela precisa ter aula de psicomotricidade, ela precisa ter... Aí, agora tem até academia para bebês, né? Que eu descobri. A criança não se desenvolve motoramente, ela vai para uma academia cheia de, né, um monte de rampinha, que a gente perde essa ideia de que existem etapas do desenvolvimento comportamentais, mas que estão ligadas ao desenvolvimento estrutural do sistema nervoso. Então, acho que educar, né, ou passar essa informação para os pais acaba sendo tão essencial quanto a formação dos professores. Corretíssimo. Bruna, você me fez, já passo para o Alci, para os nossos internautas, você me fez lembrar de uma coisa assim, que foi muito impactante aqui no meu trabalho, que foi, isso não foi um só casal de pais, foram alguns ao longo aqui da minha história, atendendo pais e os jovens, onde esses pais, vou contar de um deles, chegou para mim e falou assim, olha, Adriana, eu vim aqui porque eu gostaria de ver com você que tipo de exercícios, que tipo de orientação você pode dar para nós, pais, né? Eles eram separados, esses pais, no caso, inclusive, para o meu filho, para que ele tenha esse tipo de, vamos dizer, de desenvolvimento, XPTO, vamos dizer assim, porque eu tenho intenção, acho importante que ele entre, e ele citou 2 universidades americanas. Eu não preciso dizer que... Não, fato. Não, e depois foi até bonita a história, porque depois esses pais voltaram para mim, até eu pedi se eu poderia colocar o exemplo deles, mesmo sem citar nomes e tal, e eles me permitiram. Mas aí eu perguntei, a criança não estava, pensando que de repente a criança já estaria, né,
8 anos, 9 anos, já mesmo assim já estava achando, né? Porque eu vi que eles estavam meio com dedos. Não, gente, a criança tinha 2 anos. 2 anos e esses pais estavam preocupadíssimos com o currículo, Bruna, né? E isso não é agora que a gente tem muito mais informação sobre as coisas, né? Não é nem a internet das coisas, mas a informação sobre as próprias coisas também. E isso começou a ser muito frequente no consultório. E isso é muito apavorante mesmo, porque isso é além vamos dizer, da escola e de todas as questões. Isso todos nós, você cientista, pesquisador, educador, o CORE, a Neuroconnect, todos nós precisamos estar realmente conectados para a gente poder trazer essas informações, porque a natureza a gente vê que ela vamos dizer, que ela comanda tudo, né? Que ela é soberana, né? É isso que eu quis dizer. E se a gente força demais, a conta vai ter conta no final, e a conta não vai ser. Não houve nem o escutar, ninguém sabia o que a criança queria fazer. Eu não quero nem fazer graduação. Ele já sabia a escola do fundamental, do Fundo 2, do ensino médio, quais eram as atividades que esse menino ia fazer. Era uma planilha quase Excel. Que ele ia gostar, né? Ele vai ter que gostar disso, vai ter que gostar daquilo. Vou só dar um spoilerzinho disso. Essa criança depois voltou para mim, quando ele tinha 5 anos, ele acabou desenvolvendo uma síndrome, ele só andava na ponta dos pés. Não preciso nem dizer, né? Olha que simbólico. Ele não conseguia colocar os pés todos no chão, porque ele, né, colocando isso no simbólico, sem trazer os aspectos neurológicos da questão, ele nunca estava no lugar que ele tinha que estar, né? Ele tinha que estar sempre, quando a gente anda para frente, o pezinho, né, a gente faz assim com a pontinha. Então, ele estava sempre para frente, sempre. Muito ansioso. Bom, e aí a história vai. Mas então era só um simbólico para a gente entender o quanto que a gente precisa realmente valorizar a natureza de cada um, a natureza e a natureza dos espaços. Alci, sei que você está aí com perguntinhas para a gente ir. Nós estamos com um tempo meio justinho, mas tem uma pergunta do Jorge aqui. Jorge, vamos ver se eu entendi tua pergunta, mas me pareceu numa certa medida, ele faz um contraponto interessante e que eu acho que vale a pena colocar antes da gente sair. Então, ele falou, escuta, e esse processo evolutivo do ser humano, onde os ambientes se transformaram, se modificaram e acabaram fazendo com que nós desenvolvêssemos novas habilidades para nos adaptar a esses novos ambientes e a essa nova cultura, né, que se criou nesse processo de evolução. Então, ele faz um contraponto um pouco, eu entendi assim, Jorge, depois você pode colocar aí no chat se eu não me coloquei direito, mas foi essa minha compreensão. Em que medida, a hora que a gente traz as crianças para os ambientes diversos, né, daqueles que são os oferecidos para a natureza, nós também não estamos estimulando essas crianças a novas aprendizagens, a desenvolver novas habilidades. Então, ele faz um pouco deste contraponto, pelo que eu entendi. E aí, acho que a gente pode aí passar para a Bruna, depois para a Mônica, depois para o Fernando fazerem um comentário sobre isso. A gente vai passar um pouquinho das 8, né, Adri? Aí eu vou deixar para você comandar, estamos a 1 minuto das 8, mas eu achei que a pergunta valia. Muito. Eu só colocar, tudo bem se a gente andar uns 10 minutinhos a mais para vocês todos? Bruna, tudo bem para você? Fernando, tudo bem? Mônica, tudo bem? Tudo bem todos? Bom, Espero que sim. Então tá. Tudo bem. Então, Adriana, Alcione e Jorge. Esse é um ponto interessante, mas a gente precisa olhar, né, todo o aspecto evolutivo de seleção natural como alguma coisa que vai acontecer em milhares e milhões de anos. A gente está falando, né, algo muito recente. Se a gente pensar em Revolução Industrial, né, a gente já falou o quê? 200 anos? Um pouquinho? Alguém me corrija, quem for bom de dar da história.
é algo muito recente. Então, a gente não tem, né, em termos de seleção natural, tempo hábil para se adaptar. A mudança da sociedade, a mudança tecnológica, a mudança de ambiente, ela vai numa velocidade muito maior do que, de fato, a gente possa pensar em termos de ser selecionado aquele mais apto para esse ambiente. Não sei se Mônica, Fernando querem acrescentar algum ponto. Muito chata, reunião. Oi, Fernando quer colocar, porque isso é... né? Assim, são mais ou menos, Bruna, pessoal, são 230 anos de Revolução Industrial. Né? Fica um historiador aqui chato, né? Pegando nas datas. Foi perto, já cheguei aos 200. Mas é um pouco isso, né? Não dá para a gente falar em adaptação, em seleção natural, em nada disso, há 200 anos. Né? Seria a mesma coisa de eu pedir para um adulto se adaptar a um ambiente de gravidade zero, saindo agora e pegando um foguete para qualquer outro. Não, bicho, agiliza teu lado aí, eu estou precisando de você adaptado à gravidade zero. Né? A adaptação ao ambiente, sim, né? É isso que nos caracteriza enquanto humanos, inclusive, essa nossa alta capacidade de adaptação às mudanças ambientais, mesmo porque nós somos um dos maiores agentes de mudança ambiental dentro da natureza, somos nós. Né? Agora, a capacidade de adaptação a essa aceleração, né, de mudanças é antinatural. Né? Assim, existe esse programa do Instituto Alana, que a Mônica já publicou lá e eu participo, que é chamado Criança e Natureza. Né? E eu sempre, quando eu participo de algum evento lá, eu falo, olha, tem um erro de digitação aí no título do programa. Né? É Criança é Natureza. Né? Faltou um acentozinho no E para virar E. Né? Então, assim, não dá para a gente querer uma adaptação antinatural. Né? Mesmo os 200 anos de revolução industrial, se a gente pensar em natureza, os ecos estão sendo pagos agora. Né? A alteração climática, derretimento de calotas polares, esse aumento do índice de dióxido de carbono na atmosfera, tudo mais. Bom, aumento de dióxido de carbono na atmosfera só pode ocorrer de forma maciça, como vem ocorrendo, depois da Revolução Industrial. Antes disso, a gente não tinha produção de dióxido de carbono suficiente para dar grandes saltos na atmosfera. Mesmo isso, em 230 anos, tá dando impactos inacreditáveis. Né? Por quê? Porque essas alterações muito rápidas são antinaturais. Cai de novo naquilo, né, que a Adriana falou, de eu querer que uma criança pule etapas. E se a gente vai pular etapas, criança, jovem ou adulto, se eu for pular etapa, com certeza a conta chega e a conta é cara. O Jorge colocou aqui que ele não falei que haveria uma seleção agora, e sim estarmos presentes em um ambiente que fomos selecionados. Mas, mesmo assim, a gente não foi selecionado para esse ambiente. Né? Quando a gente fala em milhares de anos, é exatamente isso. A gente não consegue nem ver esse processo evolutivo. Né? A gente não está aqui porque foi selecionado para esse ambiente. Né? Há uma diferença temporal, inclusive, dessas mudanças que são aleatórias, na sua maior parte das vezes, do que, de fato, e das mudanças ambientais, né? Em termos de sociedade. E tem um aspecto que eu acho que é bem importante também. A gente, nesse ambiente natural, a gente procurar ficar mais atento para os aspectos da natureza, sabe? E para a gente aprender com ela, porque ela tem muito a nos ensinar. Então, eu acho que para a gente poder tá mais conectado e entender, né, até a nossa evolução, a gente precisa
olhar para esse processo de evolução, né, do próprio ambiente natural, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com essa vida que está aí, que é, como eu falei lá no início, sujeita de direitos, né? E é importante. Olha, eu estou vendo aqui, eu estou bisbilhotando aqui o chat. E antes que a gente termine, eu já fiquei doidinha para conhecer mais esse trabalho aqui da Luciana. Então, eu já deixo um convite que faz parte da minha pesquisa de doutorado, né, que eu fiquei muito motivada com o momento pandêmico, me deu mais motivação ainda, e mesmo no momento pandêmico, que no início, que estava bem difícil, eu resolvi me candidatar para o doutorado da Fiocruz, e eu consegui, me trouxe uma felicidade muito grande, porque era uma casa que eu queria muito estudar, e estudar essa temática na área de saúde mais ainda, porque eu queria fazer essa inter-relação, sabe? Entre ensino e saúde. E eu encontrei perfeitamente o programa que se encaixava naquilo que eu queria. E o meu doutorado é sobre aprendizagem infantil ao ar livre, né? Então, eu tenho muito interesse em conhecer as práticas, né, como a da Luciana, que ela descreveu aqui, e eu convido vocês para acompanharem lá a Conexão Natureza, que eu vou procurar sempre atualizar como é que vai estar caminhando a minha pesquisa do doutorado, e esse convite para que a gente possa conhecer melhor essas práticas educativas, né, de professores do ensino fundamental e do ensino médio, que estão aprendendo com a natureza, né, e na natureza. Amém. Ai, e, nossa, que gostoso. Por mim, eu ficava mais aqui e perguntaria um monte de outras coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, né, eu e a Alci, a gente sempre se preocupa muito com responder para todos que fizeram perguntas, que participaram, que se colocaram. Então, o que a gente costuma fazer é as perguntas que estiveram no chat, que não foram atendidas, a gente costuma passar essas perguntas para os nossos convidados, para que eles possam responder, tá bom? Então, para vocês saberem que todos vão ter resposta, inclusive as respostas dos outros, vamos dizer, das outras neuroconversas, estão já no site da NeuroConnect, tá bom? Então, a gente está respondendo para todo mundo. Isso que é bastante importante. E eu não vou ter como, eu preciso, gente, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu preciso finalizar com Manuel de Barros, em homenagem a tudo isso. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Então, vamos levar mais Manuel de Barros, vamos levar poesia, porque poesia é a brincadeira das palavras, não é? Então, eu gostaria, então, de agradecer muitíssimo Bruna Velasquez, Mônica Oliveira e Gabi Oliveira. Desculpa, inclusive, que eu no início errei o nome, que eu fiquei muito emocionada e preciso, então, me redimir. A Gabi Oliveira fez um vídeo, os vídeos estão também dentro do site da NeuroConnect, assim como um vídeo brilhante da Bruna, que eu adorei. Aliás, eu acho que esse seu vídeo vai ter muita repercussão, Bruna. Da Mônica também, que fez de um outro jeito e que trouxe também muita elucidação de um jeito lúdico e muito assertivo. E quero também convidar vocês para a próxima Neuroconversa. E ai, gente, olha as gafes. Eu quero agradecer o Fernando antes. Eu ia agradecer depois, mas vou agradecer agora, Fernando. Você que de última hora a gente convidou e olha só, eu já estava indo aqui fazer meu script. Fernando, muito obrigada e grande prazer, viu? E olha só,
E quem sabe vocês podem estar conosco aqui na próxima Neuroconversa, que o tópico é alfabetização digital e competências em leitura, o que é fato e o que é fake. Estarão conosco Ana Luísa Navas, Alexandre Levossi Sayad. E os vídeos tem também, além do vídeo da Ana Luísa Navas, do Alexandre Levossi, tem também o vídeo do nosso querido Fernando Capovilla. Então, também não é pouca coisa não também, tá bom? Então, obrigada a todos vocês, a todos que estiveram conosco. Bruna, obrigada. Obrigada. Você ainda tem muito que conversar ainda, Adriana. Nossa, é mesmo. Olha, ela está prometendo gente em público, tá? Então, olha, agora que tem de gente aqui, tudo testemunha. Mônica, obrigada. Fernando, mais uma vez. E todos vocês, cada um de vocês, por estarem presentes conosco, que isso traz um calor, por incrível que pareça, você vê como é o sensorial da gente, para esse papo acontecer. E, Nelci? Gente, muito obrigada. O papo assim foi maravilhoso, elucidativo. Quero agradecer aí a nossa audiência. O chat pegou fogo, viu, Adriana? Muita gente aí conversando, trocando experiências, né? Foi muito bom. Agradeço a vocês e próxima terça-feira a gente está aqui de novo às 19h. E mais Manuel de Barros aí nas escolas. Tem uma propaganda leve, né? Assim, tem um vídeo de um documentário que está naquela plataforma de streaming do N, chamado O Começo da Vida 2, lá fora. Trata disso. Quem não viu, veja. Pronto. E também o Brincar em Casa, do Territórios do Brincar, gente, cheio de dicas para esse momento. Vamos colocar essas dicas também no site da NeuroConnect. Quem não pegou, vai estar lá. Gente, bom final de noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.